Queridos, graça e paz, mais uma vez estamos aqui para trazer mais uma meditação da palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre um assunto interessante que é o apostata. Aquela pessoa que abandona a fé e se distancia e não quer saber voluntariamente mais de Deus. Eu quero ler Hebreus capítulo de número 6, do verso 4 ao 6. O texto diz assim: É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participante do Espírito Santo e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, crucificaram para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia. Pois bem, meus queridos, esse texto, algumas pessoas têm interpretado como sendo uma hipótese. Eu discordo, embora respeitando o ponto de vista de quem pensa diferente de mim, porque se é uma hipótese, então qual é o entendimento, para que serve algo que é apenas uma hipótese e que não vai servir para nada? Eu entendo que aqui realmente está falando da possibilidade do apostata. E o apostata, ele pode voluntariamente se apostatar da palavra de Deus, segundo o Hebreus 6, de 4 a 6. O apostata, ele é o que se rebela conscientemente contra Deus. E há um texto que eu gostaria de ler, que ele está em Hebreus capítulo 10, do verso 26 ao 31, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Esse texto, ele diz assim, ele é muito maravilhoso, eu gosto de meditar sobre esse texto. Ele diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O texto é bem claro. E eu acho que aqui dispensa até comentário. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador preste a consumir o adversário, ou melhor, os adversários, sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver recebido, ou melhor, quem tiver rejeitado a lei de Moisés
De quanto mais severo castigo, julgai vós será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça? Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, queridos, veja que o texto, ele é muito claro. O apostata, ele pode negar quem o resgatou. Nesse texto de Hebreus, diz que o apostata, ele deliberadamente pisou o sangue de Cristo. Ele rejeitou o sacrifício, que é o que pode salvar o homem do pecado. E nós vemos em alguns outros textos que o apostata, ele pode negar quem o resgatou. E isso nós encontramos na carta de Pedro, no capítulo 2 e verso 1. Veja como diz o texto: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Nota que o verbo aqui está no passado, dizendo que eles negam o Senhor que os resgatou. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: resgatou ou não resgatou? Porque o texto diz que negou ou negaram o Senhor que os resgatou. Queridos, esta possibilidade, na minha opinião, ela existe porque está em vários textos. Então, ele pode pisar o sangue com o qual ele foi santificado. Porque quando nós voltamos ao Hebreus, por exemplo, que foi o texto que eu li primeiro, no capítulo 10, verso 29, olha o que diz no 29. De quanto mais severo castigo, julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Novamente, aqui o texto diz que com o sangue da aliança que o santificou, o que o havia santificado. Portanto, está no passado. Então, o apostata, ele pode sim pisar o sacrifício da cruz, ele pode rejeitar o sacrifício de Jesus. E outra coisa interessante que podemos ver aqui, o apostata, ele pode negar conscientemente, e foi isso que Jesus disse quando ele fala da blasfêmia contra o Espírito. Ele está se referindo a isso.
Em Mateus 12, 31 e 32, ele diz: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. É interessante que algumas pessoas acham que isso são aquelas pessoas que falaram contra a língua, contra dom espiritual. E é claro que não é verdade, porque pessoas que se converteram e que não tinham esse entendimento, e depois de alguns anos passaram a ter, e receberam os dons espirituais. Então não pode ser isso, né? Aqui, negar o Espírito Santo, ou blasfemar, é aquela pessoa que rejeita conscientemente o sacrifício da cruz, rejeita Jesus como Senhor e Salvador. Essa pessoa, ela não pode ter perdão nem aqui, porque ela rejeita aqui, e porque na eternidade não haverá também oportunidade de arrependimento. E o apostata que faz isso conscientemente, nós vimos em Hebreus que não tem como ele voltar, né? Como ele se arrepender, porque ele fez isso conscientemente. Outra coisa interessante é que o apostata é o que abandona o caminho, né? Diz o texto de Hebreus, ou de 2 Pedro, que é aqueles que abandonam o reto caminho. E nós encontramos em 2 Pedro, capítulo de número 2, verso 15, esta verdade da palavra de Deus que nos instrui, né? E nos ensinando a verdade. Então, o texto diz aqui, deixa eu achar o texto aqui, 2:15, diz o seguinte: abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Então, o apostata, ele abandona o reto caminho conscientemente. O apostata também pode levar outros com ele, conforme diz o verso 18. E no verso 18 está escrito o seguinte: gostaria de ler esse texto lindo da palavra de Deus. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Quer dizer, além dele abandonar o caminho, ele influencia a mente de outras pessoas. Então, aqui fica uma pergunta: quem está influenciando, melhor dizendo, a sua vida? Porque o apostata, ele faz isso. E o texto diz que o apostata é aquele que é vencido, porque no verso 20 diz que o apostata é vencido. Veja o que diz o texto no verso 20. Portanto, se depois de terem escapado das condenações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo, são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. E ainda, para terminar, para que não fique grande o nosso vídeo, eu
eu destaco aqui que o apostata é aquele que conhece o caminho da justiça e deliberadamente, como vemos no verso 20, ele abandona o caminho. E no verso 21, ele continua falando sobre essa possibilidade. Verso 21 diz o seguinte: pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foram dados. Quantas pessoas conheceram a palavra de Deus e abandonaram? Queridos, eu quero encerrar aqui, porque já vai ficando comprido o nosso vídeo, e eu só quero dizer uma coisa. De acordo com João capítulo 15, do verso 1 ao 7, o apostata é cortado, porque ele faz deliberadamente. Então, vamos vigiar e vamos buscar a Deus com muito temor, porque Cristo está voltando. Deus o abençoe.